Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e hoje vamos falar um pouco a respeito de uma obra que eu já trabalhei no canal em outros momentos. É uma obra que eu considero como uma das mais didáticas e fáceis de compreender de Sigmund Freud, que é os 5 lições de psicanálise. Eu já trabalhei com esse texto dele em outros vídeos, tanto utilizando o livro como embasamento para outras discussões, como também já trabalhei com os 5 lições propriamente dito, trabalhando cada uma das lições, o que ela trazia, fazendo um resumo rápido da obra. Porém, eu vivo retomando essa obra, eu retomo ela constantemente, porque, como eu disse, eu considero a mais didática dele, eu já falei isso várias vezes. A psicanálise por si ela não é muito didática, mas essa obra do Freud, eu considero ela bastante fácil de compreender, bastante organizada, no sentido que nós estamos mais acostumados, que é esse sentido mais neurótico. Normalmente a psicanálise ela se organiza de outro modo, ela se organiza de uma maneira não tão neurótica, uma maneira talvez até um pouco mais psicótica. Mas essa obra especificamente o Freud traz ela de uma maneira extremamente organizada. Um colega meu até chegou recentemente a brincar que talvez seja por ele estar se apresentando nos Estados Unidos, um lugar que tem mais essa cultura dessa organização mais neurótica, talvez isso tenha influenciado na forma como ele apresentou esse trabalho, que foi inicialmente um seminário apresentado por ele e depois foi transcrito como livro. Enfim, como eu retomo essa obra constantemente, recentemente eu retomei ela também para uns projetos que eu estou envolvido atualmente, então alguns grupos de estudos, alguns projetos nesse sentido. Retomei ela porque, como eu mencionei várias e várias vezes, considero a melhor porta de entrada para psicanálise. Talvez o ANA-O, inicialmente, que é um caso que ajuda a entender os 5 lições, e posteriormente os 5 lições de psicanálise. E no retomar eu percebi que todas as vezes que eu citei esse livro, que eu trabalhei com ele, eu fiz de uma maneira bastante simplória, se comparado à densidade de conteúdo que esse livro apresenta. Então acredito que a obra ela é bem mais rica do que eu dei conta de apresentar nos trabalhos anteriores que eu realizei. Isso se dá em parte porque vocês também demandam vídeos mais curtos, inclusive mesmo os vídeos nossos tendo atualmente em torno de 20 minutos, já tiveram pessoas perguntando se a gente tinha como gravar em menos tempo. Eu gostaria de deixar claro que a proposta do nosso canal é algo mais no sentido de aula, não é necessariamente uma videoaula com formato padrão, mas caminha mais nesse sentido do que no sentido de outros vídeos que tem por aí. São trabalhos bons, não estou falando mal, ao contrário. Acredito que toda forma de divulgação da psicologia e da filosofia é válida e necessária, principalmente em um período onde temos uma ignorância bem grande, apesar do acesso à informação, temos pessoas que muitas vezes não têm interesse em buscar informação, então é muito válido todo o trabalho feito, mas o nosso ele caminha mais no sentido de uma videoaula, então não dá para fazer uma videoaula com menos de 20 minutos, até mesmo porque aulas padrões costumam ter 50 minutos. E nesse sentido, esse vídeo vai ser longo, então na verdade é uma série com 5 vídeos que eu vou estar fazendo, bastante inovador e inusitado, né? Afinal são 5 lições, 5 vídeos. Mas é isso, então eu vou estar fazendo, como se presume, cada vídeo com uma lição. Esse é o primeiro vídeo, automaticamente a primeira lição. Vai ser um vídeo mais extenso, vai ser uma série de 5 vídeos. Se você não gosta desse formato, assiste o outro do nosso canal. E vamos começar por onde eu tenho começado normalmente nos trabalhos atuais que eu tenho feito utilizando os 5 lições como base, que é dar uma perspectiva histórica do surgimento da psicanálise. Então entender como que a psicanálise ela surge, o período em que ela surge, qual é a situação histórica do período no qual ela surge. Então a psicanálise ela é de por volta de 1900, finalzinho aí 1890 e poucos a 1900, o Freud ele estava trabalhando nesse projeto, ele estava estudando com Charcot anteriormente, voltou para Viena, discutiu com Breuer sobre o caso ANA-O e aí ele começa a estruturar a teoria psicanalítica.
Então ela é por volta de 1900, a data que a gente pode marcar como data do início da psicanálise de fato. Muitos dos psicanalistas afirmam que nós podemos considerar como psicanálise a partir da interpretação dos sonhos, que é onde o Freud ele estabelece de uma maneira mais com densidade teórica, com conceitos, o inconsciente, o funcionamento psíquico, pré-consciente, consciente. Eu considero o Ana-O mais marcante do que o próprio interpretação dos sonhos, mas aí é um posicionamento bastante pessoal. De maneira geral, os psicanalistas defendem que a partir de 1900 nós podemos considerar com a interpretação dos sonhos como psicanálise propriamente dita. E nesse período, nós temos um período pré-guerra mundial, então é um período um pouquinho anterior ali à Primeira Guerra Mundial, um antissemitismo enorme, corrente na Europa. As pessoas às vezes acham que o antissemitismo ele começou com o nazismo, com a ascensão do Hitler. Não foi. O antissemitismo ele já vinha na Europa há muito tempo. Por sinal, eu estudando sobre a peste negra, encontrei materiais afirmando que as pessoas matavam judeus durante a peste negra, atribuindo a eles a peste, dizendo que eles eram os causadores da peste negra. Então o antissemitismo não surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, ou na véspera da Segunda Guerra Mundial, após a Primeira. Ele realmente já vinha de muito tempo anterior, porém, nesse período pré-guerra, ele estava talvez no início do seu auge ali, então ele estava muito mais forte do que sempre foi e muito mais evidente. Isso é importante entender para entender certos aspectos da preocupação, por exemplo, do Freud, de que a psicanálise ficasse só entre judeus. Algumas das preocupações que o Freud tem se justificam dado esse antissemitismo presente na sua época. Um outro aspecto importante é justamente essa coisa da guerra. Então, o fato de a psicanálise ter iniciado num período pré-guerra e ter se desenvolvido no período da guerra, porque isso nos auxilia a entender obras como, por exemplo, O Mal-Estar na Civilização e algumas outras obras, Psicologia das Massas, onde o Freud ele trabalha um pouco essa ideia de como as pessoas são manipuláveis, da tendência agressiva do ser humano, e tudo isso não é à toa, é porque ele estava vivendo em um período de guerra, ele estava vendo na sua frente, diante dos seus olhos, o quanto o ser humano pode ser agressivo, o quanto o ser humano pode ser assassino, ele estava vendo diante dos seus olhos o quanto o ser humano pode ser manipulável em função de um objetivo. E isso tudo é importante para contextualizarmos e entendermos como a teoria psicanalítica se desenvolve e o porquê de certas coisas. Uma outra questão muito valiosa de nos recordarmos é a questão da repressão sexual. E isso nos dá um entendimento do porquê que o Freud ele dá um peso tão grande para a sexualidade na teoria psicanalítica, não é à toa. A sexualidade nesse período ela sofreu uma repressão muito grande. Nós normalmente pensamos na repressão da sexualidade em função cultural em relação às mulheres, mas os homens também tinham sua sexualidade muito reprimida. Falando diretamente do ato sexual, lembrando que a sexualidade para a psicanálise é algo muito mais amplo, nós vamos ver isso em lições adiante, mas tomando por base o ato sexual propriamente dito, nós estamos em um período, quando falamos de 1900, em que as mulheres eram extremamente reprimidas sexualmente. Isso significa que os homens também não tinham acesso ao ato sexual em si. O acesso mais fácil e que poderia ser considerado mais acessível aos homens seriam os bordéis. Porém, nós estamos em um período em que a sífilis corre solta. Por exemplo, o Nietzsche se especula que o final da vida dele, a loucura, a insanidade que ele desenvolveu foi em função da sífilis. Então nós estamos em um período onde tem muitos casos de doenças venéreas e onde não se tem uma cultura da utilização do preservativo. A invenção do preservativo é até mais antiga, mas não sei afirmar para vocês se nesse
período existia o conhecimento científico e médico de que o preservativo poderia evitar doenças. Tinha-se de que ele poderia evitar filhos, mas não sei se sabia-se que as doenças também poderiam ser evitadas através do uso do preservativo. Então, os homens também acabavam sendo reprimidos sexualmente por medo, por outros fatores, que não os mesmos culturais que reprimiam as mulheres. Uma outra questão em relação à sexualidade masculina é que, por exemplo, a masturbação nesse período era considerada pecado e era considerada cientificamente comprovado de que ela danificava a saúde, que ela gerava doenças. Então, inclusive o Freud, em boa parte das obras dele, ele afirma que a masturbação possivelmente seria um dos fatores causadores das neuroses na fase adulta. Então, temos aí também essa questão que nos deixa evidente de que a sexualidade era, sim, muito complicada de ser trabalhada nessa época, até hoje é. Uma das coisas que eu falei recentemente quando eu abordei esse tema foi: a gente tem o hábito, hoje em dia muitas pessoas, eu nem tanto, mas muitas pessoas assistem junto com a família filmes que são considerados extremamente repulsivos para nosso entendimento cultural. Por exemplo, Jogos Mortais, entre outros. Eu mais lembro desse mesmo porque eu não costumo muito assistir esse tipo de filme. Esse foi um dos que eu assisti que foi mais marcante, que é um filme onde você tem amputação de membros, você tem tortura, você tem assim cenas extremamente repulsivas, cenas muito chocantes, muito fortes. E ok, você assiste com a tua família muitas vezes. Algumas pessoas, infelizmente, inclusive assistem com crianças perto. É bom lembrar que esse não é um filme adequado para se assistir junto com uma criança, mas algumas pessoas, inclusive, assistem com crianças na sala. Mas você não assiste um filme pornô com a tua família na sala. Então isso nos demonstra o quanto até hoje a sexualidade ela é um tabu extremo e ela é muito reprimida. Porque você assiste junto com a tua família, junto com pessoas, até mesmo com pessoas estranhas, filmes que podem ser considerados extremamente repulsivos. Filmes que têm amputação de membros, filmes que jorram sangue para todo lado, filmes que têm tiroteio, que são conteúdos pesadíssimos. Mas um filme que tem uma cena de sexo, que é algo comum, que quase todo mundo pratica todo dia, você não assiste com mais pessoas, você não se sente confortável de assistir com a tua família na sala. Então isso nos demonstra quanto a sexualidade ela tem um peso até a atualidade. Imagina então em um período onde ela é extremamente reprimida, como é o caso do início da psicanálise. Isso nos dá uma noção melhor do porquê que a psicanálise dá tanta ênfase à sexualidade. Por que o Freud dá um peso tão grande para a sexualidade? Não é sem motivo. É porque realmente existia essa situação e ele percebeu o quanto isso era relevante e o quanto isso interferia na vida das pessoas. Eu fiz aqui algumas anotações que eu creio que possam me facilitar tentar não ser tão demorado e não me estender tanto. Então nós tínhamos nesse período do início da psicanálise esse ambiente extremamente puritano que acaba fazendo com que a sexualidade tenha esse peso dentro da teoria psicanalítica freudiana. E nesse período de a repressão sexual, principalmente, como eu mencionei, a repressão cultural e social era muito grande referente às mulheres, nós temos, obviamente, um maior índice de doenças psíquicas relacionadas a mulheres. Não que não houvessem homens, haviam homens histéricos, o que é um pouco irônico, considerando a origem, a etimologia da palavra. Histeria, nessa época, era a doença que mais estava em voga, assim, que mais era estudada e mais era discutida. E histeria é um nome que vem desde a época grega, na qual se entendia que as mulheres que estavam sofrendo disso teriam tido uma movimentação do seu útero dentro do corpo e por isso geraria todos esses sintomas que a histeria apresenta. Então, histeria vem de útero. Por isso que se diz quando uma mulher não consegue gerar uma gravidez de que ela é estéril, porque a origem da palavra é muito semelhante. Estéril, histeria,
vem de útero. Então, é um nome que acabou se mantendo. Não faz mais sentido, porque homens já apresentam quadros de histeria na época freudiana. Hoje, obviamente, que não faz sentido nenhum, mas mesmo na época do Freud já não fazia mais sentido, porque homens também apresentavam quadros histéricos. Mas o nome acabou se mantendo por questão histórica mesmo. E nesse período haviam muitos casos de histeria e muita gente estudando a histeria. Então, uma das coisas que eu costumo dizer é que mesmo que a psicanálise não tivesse surgido como surgiu, com o Freud e tudo mais, alguma coisa surgiria. Algo que desse conta desses quadros histéricos ia surgir. Talvez não nos moldes da psicanálise, mas alguma coisa surgiria, porque estavam tendo muitos estudos a respeito. Nós vamos ver um pouco mais na segunda lição de algumas das pessoas que já estavam estudando, inclusive que Freud teve contato com algumas delas, havia já um desenvolvimento e uma preocupação com esses casos que a medicina tradicional não dava conta e que tinha que se fazer alguma coisa, mas ninguém sabia bem o que fazer. E aí Freud, estudando isso, quando ele volta para Viena e ele se encontra com Breuer, ele vê no caso Anao a salvação assim de uma teoria que abordasse tanto o estudo contextual, mesmo o estudo teórico da histeria, quanto também uma possibilidade de tratamento, porque até então já haviam estudos, como no caso do Charcot, outras pessoas estudando, mas era muito mais um estudo teórico, não havia uma perspectiva de tratamento, de fato, para a histeria. E o caso Anao dá para o Freud essa perspectiva. Então, toda a primeira lição ali, ele começa trazendo toda a apresentação do caso Anao. Então, ele traz esse caso que foi atendido pelo Breuer, em 1882, se eu não me engano. E o Breuer, ao atender a Anao, na verdade, no início ele não sabia muito bem o que fazer, porque a Anao ela apresentava vários quadros clínicos, várias situações de alucinações, de paralisias de membros, perda da linguagem. Então chegou um momento em que ela não conseguia mais falar na língua materna dela, que era o alemão, ela só conseguia falar inglês. Então ela apresentava vários distúrbios, várias questões relacionadas a isso, e que até então não se tinha uma perspectiva de tratamento. Não se sabia o que fazer a respeito. Mas Breuer, como era o médico da família da Anao, ele também não podia dizer, não tem o que fazer, é isso. Ele tinha que fazer alguma coisa, no mínimo, pela paciente. E o que ele encontra para fazer em relação a essa paciente é conversar com ela. Então, não tem um tratamento conhecido, mas ele vai todas as tardes à casa da Anao para conversar com ela durante um período. E nessas conversas, o Breuer ele percebe que em determinado momento da conversa, a Anao ela entra em um transe hipnótico que inicialmente é sozinha, ela entra nesse transe, e posteriormente, ao perceber isso, o Breuer ele vai começar a induzi-la a esse transe. E ele percebe que durante esse transe, quando ela revela a origem de um sintoma, aquele sintoma desaparece. Então, por exemplo, tem um sintoma que ela teve que é de ficar muito tempo sem beber água, porque ela viu o cachorro da dama de companhia dela tomando a água direto de um copo, que era o mesmo copo que eles usavam na casa, e isso gerou nela um sentimento de repulsa muito grande, e ela não pôde, por questão de educação, de repressão mesmo cultural, ela não pôde falar para a dama de companhia dela o quanto aquela cena tinha enojado ela. E devido a esse não expressar do sentimento, ela acabou não conseguindo mais beber água. Então era uma temperatura propícia à ingestão de líquido, calor, e ela não conseguia tomar água. Ela só conseguia ingerir líquido a partir de frutas. E quando ela consegue, durante o transe hipnótico, contar para o Breuer essa passagem com o cão da dama de companhia dela, o Breuer pede que traga um copo de água. Ao ela despertar do transe, ele entrega o copo de água para ela, ela bebe a água. Então ele percebe que quando ela revela durante o transe hipnótico a origem dos sintomas, o sintoma acaba desaparecendo. E ela tem uma suposta cura. A gente vai ver para frente com Freud em outras lições que mais tarde se descobre que isso não é tão eficiente
por outros motivos. Mas isso já é uma base da onde Freud percebe que ele poderia começar a fazer alguma coisa. Então ele começa a partir dessa mesma técnica empreendida pelo Breuer. Tanto é que ele mesmo diz isso. Uma das coisas também que eu acredito ser interessante comentar é que nessa primeira lição ele atribui a Breuer o princípio da psicanálise. Ele diz claramente que se há algum mérito no início da psicanálise é do Breuer e não dele. E isso nós podemos entender como legítimo, de fato é Breuer que inicia uma perspectiva da cura pela palavra, tanto é que é a própria Ana O quem dá esse nome à psicanálise. Então ela pronuncia no período em que ela só está falando inglês, ela não está falando alemão, ela pronuncia Talking Cure, alguma coisa assim, Talking Cure, a pronúncia de cura pela palavra em inglês. E ela dá esse nome de uma maneira séria, então quando ela quer se referir ao processo que o Breuer faz de uma maneira mais séria, ela se refere à cura pela palavra. Quando ela quer se referir de uma maneira mais humorística, satirizando o Breuer, ela se refere como limpeza de chaminé. E fazendo referência à cabeça, ao fato de ser uma limpeza do psiquismo. Nesse sentido, ela se refere como limpeza de chaminé. Então, de fato, podemos entender que é o Breuer a iniciar a psicanálise. Mas por que Freud leva o crédito pela psicanálise? Porque o Breuer, ele era um médico de família, estabilizado financeiramente, ele tinha já várias famílias que eram suas pacientes, então ele não tinha muito motivo para empreender uma jornada tão arriscada quanto da psicanálise, que logo de início já foi apedrejada. Ainda mais com a insistência do Freud em trazer a ideia da psicanálise para o lado da sexualidade infantil. Então, quando o Freud faz isso, a psicanálise ela começa a ser apedrejada mais ainda do que já era no seu início. E por isso, Breuer, que já tinha uma condição social estabilizada, já tinha uma condição financeira boa, não tinha motivos para colocar isso em risco em função da psicanálise. Então ele se afasta. Ele se afasta porque ele não tinha motivos para arriscar sua reputação em função desse novo conhecimento. Já Freud não tinha muito a perder, então Freud ele não tinha ainda uma condição financeira muito estável, ele não tinha um nome muito importante pelo qual zelar nesse momento, e por isso ele consegue dar mais a cara a tapa e levar a psicanálise por diante, e por isso que ele acaba ficando como precursor da psicanálise, mesmo que os conhecimentos psicanalíticos tenham vindo anteriores a ele. Então, o Freud, a partir do caso Ana O, ele consegue ter um entendimento melhor das origens dos sintomas dos histéricos. Então, nesse relato da Ana, do cão da dama de companhia dela, dá a Freud a noção de que, então, possivelmente os sintomas que o paciente histérico apresenta tem como origem uma situação aversiva, uma situação extremamente repulsiva a esse paciente, que ele não teve na época condições de expressar verbalmente e por isso guardou e isso se converteu em sintomas. O que mais tarde Lacan vai dizer que sintomas são palavras não ditas. E a partir desse entendimento também, o Freud ele consegue ter uma perspectiva de tratamento. Então, analisando o caso Ana O e o trabalho do Breuer, ele consegue iniciar um tratamento a partir da hipnose, que mais tarde vai ser abandonado, mas isso pelo menos dá para ele uma noção de como iniciar o trabalho. E creio que é isso, os principais aspectos assim da primeira lição é realmente esse entendimento que o Freud consegue ter do que é a histeria a partir do caso Ana O. Nós vamos continuar no segundo vídeo da série falando a respeito da segunda lição, então siga assistindo aí os próximos 4 vídeos para conseguir entender essa obra de uma maneira mais completa, que, como eu disse antes, eu considero a obra mais didática que o Freud já produziu e uma das melhores portas de entrada para a psicanálise, porque ela traz vários conceitos de uma maneira bastante simples e bem explicados de uma maneira bastante organizada.
Até o próximo vídeo.